Tessalonicenses capítulo 1. E hoje nós faremos a exposição dos versículos 5 até o versículo 10, que tem por tema o poder do Evangelho que transforma vidas. É isso que Paulo vai falar, Paulo vai transmitir nessa sua carta, nessa parte de sua carta a esses irmãos, os versículos 5 até o versículo 10. Mas antes de nós lermos, né, eu sempre gosto de refletir algumas coisas para que a gente possa entender um pouco do contexto do que está acontecendo. Você já pensou em como o Evangelho impacta a vida de alguém a ponto de transformá-la completamente? Você já pensou o quão o Evangelho é grandioso na vida de uma pessoa? Geralmente a gente escuta muitos testemunhos, né? Que a pessoa antes de Cristo era de uma forma e elas têm um encontro com Cristo Jesus e esse encontro é de tal maneira que a sua vida é transformada. Às vezes a pessoa está em sofrimento, a pessoa está perdida, a pessoa está entregue à sua vida de perdição realmente, mas quando ela tem esse encontro com Cristo Jesus, algo acontece que transforma a vida dessas pessoas. E foi isso que aconteceu com esses irmãos tessalonicenses. O poder do Evangelho encontrou com essas pessoas e essas pessoas então tiveram suas vidas completamente transformadas. E essa carta ela foi escrita justamente para essa igreja que estava enfrentando aí perseguições, mas que permaneceu firme na fé. Essa igreja que estava passando por perseguições, por dificuldades, por tormentas muito fortes, mas o Evangelho transformou a vida dessas pessoas de tal maneira que essas pessoas permaneceram firmes, que essas pessoas não duvidaram, essas pessoas não bobearam da fé, elas permaneceram firmes. E aí Paulo então vai se lembrar desse impacto do Evangelho na vida entre eles. Paulo, nessa parte do texto que leremos, vai se lembrar desse impacto, vai se lembrar de como ele foi recebido e como esse Evangelho então transformou a vida desses irmãos. Paulo começa, se você se lembra do domingo passado, nos versículos 2 a 4, dizendo que orava por esses irmãos incessantemente, todos os dias, porque eles possuíam as marcas de um verdadeiro eleito do Senhor, que eles foram eleitos de fato por Deus e havia a marca dessa eleição em sua vida, fé, amor e esperança. E agora, dos versículos 5 ao 10, Paulo vai falar acerca desse evangelho, ele vai enfatizar agora a autenticidade desse evangelho e desse poder transformador que foi manifestado na vida desses irmãos. E é por isso que eu quero convidar você, que achou o texto, se põe de pé para nós fazermos a leitura pública. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 5 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos orar. Bondoso Deus, gratos somos ao Senhor, porque o Senhor nos concede, ó Deus, essa grande oportunidade. Oportunidade, ó Deus, de lermos a Tua palavra e de ouvirmos a Tua voz. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz tão meiga,
falando aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz nos dizendo, nos encorajando e nos desafiando para que possamos crescer na vida cristã. Pedimos a tua bênção para esse tempo. Tira do nosso meio tudo aquilo que tenta, ó Pai, tirar nossa atenção. Tudo aquilo que tenta desviar o foco da tua palavra, que seja retirado do nosso meio, para que o foco desse momento seja a pregação da palavra do nosso Deus. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Bom, como eu já falei previamente, né, Paulo tem esse propósito. Paulo quer mostrar o poder do evangelho que transforma vidas. Paulo quer agora mostrar que o evangelho não é apenas uma mensagem a ser ouvida. Não é um conceito filosófico. O evangelho não é algo simplório. O evangelho é uma mensagem que tem o poder para transformar o caráter e o comportamento. O evangelho tem o poder de fazer você influenciar outras pessoas. E é por isso que ele vai destacar nesses versículos o poder do evangelho que transforma a vida das pessoas. E ele começa justamente no versículo 5, falando os instrumentos dessa transmissão do evangelho. Esse evangelho que tem o poder de transformar a vida, ele foi transmitido por alguns instrumentos. E ele vai começar, né, ele disse, né, nos versículos anteriores, que Deus os elegeu. Deus havia eleito esses irmãos. E foi através de duas ferramentas que a salvação operou em suas vidas. Deus utilizou duas ferramentas. Versículo 5 diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Paulo vai destacar essas duas ferramentas. A primeira delas foi através da apresentação verbal e do poder, que são obras evidentes aí do agir do Espírito Santo. Nós pregamos a palavra de Deus, nós transmitimos, nós falamos o evangelho para vocês, e o Espírito Santo usou o seu poder. O Espírito Santo agiu poderosamente, trabalhando através da pregação dessa mensagem para que vocês cresçam. Essa foi a primeira ferramenta. Mas a segunda ferramenta que ele vai falar é que foi através também da confirmação da conduta de Paulo e de sua equipe entre os tessalonicenses. Então, Paulo vai dizendo, olha, mas vocês também sabem como fomos entre vós, como nós agimos no vosso meio, o que nós fazemos por amor de vós. Eles eram, de fato, eleitos de Deus, ao responderem a esse chamado através da pregação do evangelho e também através da conduta que eles tiveram. É por isso que os dois fatores, os dois instrumentos da transmissão do evangelho, a pregação e o testemunho. De forma bem resumida, Paulo está dizendo, olha, a pregação e o testemunho foram esses dois instrumentos através do qual o evangelho chegou até vós. Nós pregamos, e Paulo utiliza aqui uma ideia, um tempo verbal, que apresenta apenas a ação. Olha, o evangelho foi transmitido. O evangelho foi transmitido até vocês. Vocês receberam a informação. A informação chegou até vocês. E quando ele vai falar, como bem sabeis, acerca do testemunho, ele vai falar de algo que foi feito, que foi realizado, que foi testemunhado, mas que permanece. Vocês conhecem bem. Vocês têm a informação. Isso ainda no meio de vós, hoje, é possível verificar a nossa conduta. A nossa conduta no meio de vocês tem resultados presentes, atuais. Paulo está querendo colocar essa ênfase no resultado do testemunho. Paulo quer lembrar aos tessalonicenses que a mensagem que receberam não foi apenas uma filosofia ou ensino humano, mas algo com autoridade divina e um poder transformador. Transformou primeiro a nós. Vocês viram a nossa conduta. Vocês
sabem como eu, Silvano e Timóteo agimos no meio de vós. Vocês puderam observar que esse poder do evangelho transformou nossas vidas. Após transformar nossas vidas, esse evangelho que transmitimos a vocês, ele então transformou a vida de vocês. E em meio a uma cidade com influências religiosas e filosóficas diversas, os tessalonicenses precisavam dessa lembrança do poder do evangelho e da necessidade de um testemunho poderoso. Assim como a cura para a doença tem um grande impacto na vida do paciente, Paulo está dizendo, olha, o evangelho também deve causar esse grande impacto na vida de um cristão. O evangelho deve transformar a vida de um cristão a tal ponto que ele pode gerar impacto. Foi isso que aconteceu com Paulo, Silvano e Timóteo. É isso que estava acontecendo com esses irmãos, os tessalonicenses. O impacto deles estava influenciando as outras pessoas. E é por isso que nós podemos aprender com esses irmãos de que o evangelho deve ser mais do que palavras. O evangelho deve ser mais do que apenas eu creio. O evangelho precisa ser uma experiência viva. O evangelho precisa ser algo real. A mensagem e o mensageiro são extremamente importantes. A vida do mensageiro testemunha também. As palavras e a vida testemunham desse grande poder. Porque, afinal de contas, Jesus passou 3 anos investindo no caráter dos discípulos. Jesus passou 3 anos investindo neles, para que eles pudessem, o seu caráter, as suas atitudes pudessem ser transformadas, para que a partir disso, eles pudessem pregar e testemunhar do poder do evangelho. Olha quem eu era, agora olhe quem eu sou. Eles poderiam ser experiências vivas. Eles poderiam ser exemplos desse poder transformador. Foi por isso que Jesus disse para os discípulos: nisto saberão que sois meus discípulos, se vocês pregarem o evangelho. Não, se vocês vos amarem uns aos outros. Através da demonstração do amor mútuo, é que saberão que vocês são os meus discípulos. E, meus irmãos, isso é extremamente importante, porque se há uma época com carência de pregação e carência de testemunho, é a nossa. Nós sofremos com uma imensa carência de um testemunho cristão genuíno. A pregação até fazemos, até transmitimos a mensagem, mas o testemunho não permanece. O poder do evangelho, ele não opera o que deveria operar porque não há testemunho. Porque as pessoas não olham para as nossas vidas, não olham para a minha e para a sua vida e não conseguem enxergar o poder transformador dessa mensagem que você diz que transforma vidas. Você chega para a pessoa, Jesus quer transformar a tua vida, Jesus quer mudar a tua vida, você vive uma vida de pecado e você precisa de Jesus para que você possa ter paz com Deus. E a pessoa olha e... mas cadê essa transformação na vida dessa pessoa? Não transformou nem ela primeiro. Eu não consigo ver transformação na vida dessa pessoa primeiro. Nós sofremos muito com isso. Sua vida precisa refletir, sua vida deve refletir o poder transformador do evangelho. Você precisa entender que ser cristão não é apenas falar. Ser cristão não é apenas declarar. Ser cristão é você também viver. Você que já é crente, você que entregou sua vida para Jesus, ser cristão é você também testemunhar com a sua vida. Sua vida ser esse peso que corrobora com a mensagem do evangelho. Que a sua vida seja um instrumento que transmite a mensagem do evangelho, que faz com que a mensagem do evangelho cause um impacto na vida das pessoas.
Assim como Paulo, o testemunho de Paulo teve um impacto na vida desses irmãos, a sua vida precisa ter um grande impacto na vida dessas pessoas, das pessoas que estão sem Cristo Jesus, das pessoas que estão perdidas em seus pecados. A sua vida precisa ser um grande testemunho desse poder transformador. E então, tendo em vista essa necessidade desse poder transformador, tendo em vista que Paulo está exaltando isso, Paulo está enfatizando isso, olha, de que houveram aí, desses dois, através dessas duas ferramentas, através da pregação e através do testemunho, houve realmente um poder transformador na vida de vocês. Diferente da nossa realidade, na época dos Tessalonicenses isso era real, Paulo podia experimentar isso, Paulo podia testificar isso naquelas pessoas, e Paulo vai então, nos versículos 6 e 7, colocar os resultados. Olha, o evangelho foi transmitido, o evangelho chegou até vocês através da pregação e através do testemunho, e após ele ter chegado, ao ter chegado, ele produziu alguma coisa, ele produzia um resultado, e é isso que Paulo vai dizer nos versículos 6 e 7. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. No versículo 6, Paulo afirma que os tessalonicenses seguiram o exemplo de Paulo, dos outros cristãos e principalmente de Cristo, ao receberem o evangelho, mesmo em sofrimento e muita perseguição. Paulo estava dizendo, olha, o Espírito Santo produziu fruto na vida de vocês. O Espírito Santo está operando na vida de vocês. O poder dele é visível. Porque ele fala isso porque Paulo quer fortalecer a legitimidade da transformação deles. Vocês foram transformados, vocês foram feitos imitadores. Vocês estão sofrendo a ação do Espírito Santo. Isso é um resultado do recebimento do Evangelho. Vocês receberam o Evangelho e por isso o Espírito Santo está trabalhando na vida de vocês. Paulo quer lembrar que a fé deles não foi superficial, foi uma fé profunda, ao ponto de permanecerem firmes mesmo em meio aí às adversidades. Eles estavam em um ambiente hostil. Eles estavam sendo perseguidos. E Paulo vai lembrar, olha, mas vocês estão sofrendo a ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo. Vocês estão enfrentando tudo isso. Vocês foram feitos imitadores. Vocês estão recebendo a palavra de Deus em meio a muitas adversidades. E aí no versículo 7, Paulo fala que a fé dos tessalonicenses não ficou limitada à sua própria cidade, mas se tornou um exemplo para outras igrejas na região da Macedônia e da Acaia. Olha, a maneira como vocês receberam o Evangelho, a maneira como vocês foram transformados, como vocês receberam e como vocês estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo em meio a essas adversidades, está servindo como um testemunho. As pessoas estão olhando para vocês e elas estão realmente podendo observar isso em vocês. Assim como vocês conseguem enxergar em minha vida um testemunho, as outras igrejas conseguem enxergar em vocês esse testemunho. Paulo destaca que os tessalonicenses não apenas foram transformados pelo Evangelho, mas se tornaram também uma inspiração para os outros. Eles se tornaram exemplos. Paulo está querendo animar esses irmãos. É bom, né? Quando alguém chega para você e diz, meu irmão, eu lhe admiro muito. Eu admiro nisso que você faz. É bom de escutar isso. Dá um ânimo para a gente, dá uma força para que nós possamos continuar a fazer. E é isso que Paulo está fazendo com esses irmãos. Olha, irmãos, vocês receberam o Evangelho, vocês estão sendo transformados e o testemunho de vocês está crescendo a tal ponto que as igrejas estão sendo influenciadas. Então, continuem, perseverem,
no caminho certo. Paulo quer passar que, assim como uma vela acende a outra, os tessalonicenses aí se tornaram fontes de luz em sua região. O impacto do testemunho desses irmãos estavam influenciando outras pessoas, porque a vida deles foram transformadas. E eu digo assim no slide, né, que a maior mentira moderna é que ser cristão não custa nada, ou que é apenas acrescentar algumas coisas novas em sua velha vida. Essa é a maior mentira que o diabo implanta nos dias de hoje. Esses irmãos estavam experimentando uma transformação completa de vida. A vida deles foram transformadas. E por isso, Paulo está enaltecendo esses pontos na vida desses irmãos. Mas hoje em dia, algumas pessoas pensam e outras pessoas ensinam dizendo, não, você não precisa mudar completamente a sua vida, porque afinal de contas, você não é tão ruim assim. Você só precisa mudar isso. Você só precisa ter mais estabilidade emocional. Você só precisa ter mais fidelidade à sua esposa. Ah, não, você só precisa ter o controle financeiro da sua vida. Você só precisa ser um bom funcionário. E nessas áreas que você precisa mudar, aí você coloca Jesus. Porque Jesus transforma todas essas áreas. Essa é uma mentira. A mensagem do Evangelho é que ela de fato transforma completamente. Ela transforma toda a nossa vida. Mesmo que muitos considerem prejudicial, entre aspas, né, se tornar cristão, o verdadeiro eleito do Senhor considera isso com alegria. Meu irmão, tem certeza que você vai ser crente? Que você vai ir para a igreja quarta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite? Você vai perder os prazeres, você vai perder as coisas para ficar enfurnado dentro da igreja direto. Você tem certeza que você vai fazer isso? E aí o cristão, aquele que teve a vida transformada pelo Evangelho, vai olhar e vai dizer, graças a Deus que Deus está me dando essa oportunidade de servi-lo. Graças a Deus que eu posso, através da minha vida, das minhas atitudes, fazer alguma coisa para a obra de Deus. Graças a Deus que Ele me utiliza para realizar a obra dele aqui na terra. Mesmo sendo prejudicial, entre aspas. O cristão verdadeiro, o cristão que entende, aquele cristão que foi transformado, aquela pessoa que foi transformada pelo Evangelho, ele vai entender de que a alegria verdadeira não é satisfazer os seus desejos. A alegria verdadeira não é algo que você conquista dentro de você. Não é algo que está em você. O cristão que realmente foi transformado pelo Evangelho, ele entende que a verdadeira alegria, a alegria plena, ela só é encontrada em algo externo a ele, algo muito maior do que ele, para que ele possa ser completamente cheio dessa alegria. E essa alegria plena, externa à pessoa, ela só pode ser encontrada em Cristo Jesus. E aí Paulo está dizendo, essa é a maior alegria. Esse é um dos resultados que o poder do Evangelho causa na vida das pessoas. A vida cristã, ela pode ser resumida em ser instruído para instruir os outros. Observe bem, Jesus instrui os discípulos. Os discípulos instruem a outros. E os outros sucessivamente. Paulo foi instruído por Jesus. Paulo então instrui Timóteo. E na sua carta a Timóteo ele diz, olha, aquilo que você aprendeu de mim, aquilo que você viu eu fazer, instrua a outros. Para que esses outros possam ser capazes de transmitir a outros. Porque afinal de contas, essa é a vida cristã. A vida cristã se resume a você ser trabalhado pelo Espírito Santo, a você ter a sua vida transformada
pelo Espírito Santo, para que você possa, através da sua vida transformada, instruir a outros, servir de exemplo para outros, servir de uma inspiração para outras pessoas. Porque é isso que estava acontecendo com esses irmãos. O exemplo deles estavam servindo para outras igrejas. Por isso que a vida cristã precisa ser passada para outros. E deixar de fazer isso é falhar aos olhos de Deus. Entenda isso. Entenda isso hoje. Você é chamado para ser um exemplo para outra pessoa. Você é chamado para ser um exemplo. Se você é crente, você é chamado para ser um exemplo. Para outro crente olhar para você e diz: o irmão é uma bênção. O irmão, rapaz, eu quero ser como esse irmão. Eu quero ser tão fiel ao Senhor. Eu quero ter piedade como esse irmão. Eu quero ter zelo como esse irmão. Eu quero ter dedicação como essa irmã. Eu quero ter paciência como essa irmã. E ser exemplo até para os não cristãos. Que os não cristãos olhem para a sua vida e vejam realmente algo de diferente. Porque a vida desses irmãos, os tessalonicenses, estavam servindo como esse testemunho. Por isso que sua vida deve ser um testemunho de fé, de esperança, de alegria, de integridade, de paz, de família, de serviço. Sua vida deve ser esse exemplo. Será que a sua vida de fato tem sido esse testemunho de fé? Que você faz o que você crê, de fato? Que você é convicto no que você crê? Será que o seu testemunho de esperança, ele pode ser visível? Que você espera algo além disso aqui? Ou toda a sua esperança está depositada aqui? Acabou aqui, já era. De integridade, de ter uma conduta respeitada, das pessoas olharem para você e verem em você uma pessoa íntegra, uma pessoa de paz, uma pessoa que não é confuseira, pessoa que corre longe de confusão, que faz o possível para ter paz com todos. Nossas vidas precisam ser um testemunho do poder transformador do Evangelho. Os cristãos devem ser. E os não cristãos podem ser. Experimentar esse poder transformador do Evangelho. E aí, ao falar desse poder, né, do resultado aí, da transformação do Evangelho, no versículo 8, ele vai enaltecer agora o testemunho desses irmãos. Ele continua a tratar sobre esse testemunho desses irmãos e vai falar sobre o resultado deles. Olha só o que ele diz no versículo 8. Porque por vós soa a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Amados, a fé dos tessalonicenses era tão visível e notória que não havia necessidade de Paulo ou seus companheiros reforçarem aí o testemunho deles. A mensagem do Evangelho se espalhou através deles, mostrando o grande impacto do Evangelho, mostrando a transformação na vida desses irmãos. E Paulo está mostrando aqui no versículo 8 que a obra de Deus em suas vidas foi além do que eles podiam imaginar, influenciando outros e levando a mensagem de Cristo para fora de suas fronteiras. Olha, o testemunho de vocês teve um impacto grandioso. A transformação que Deus realizou na vida de vocês teve um impacto muito mais grandioso, se espalhou além de suas fronteiras. Sua influência foi um testemunho poderoso de como Deus pode usar uma igreja, mesmo que nova, para impactar a muitos. Pensando nisso, é só a gente imaginar, se você imaginar uma lagoa, um lago calmo, água paradinha, e aí você lança uma pedra lá no meio do lago. O que é que vai acontecer com as pequenas ondas? Elas vão se espalhar longe de onde a pedra caiu. Ela caiu aqui,
mas a influência esse impacto, ele vai gerar uma pequena onda que vai se espalhar para muito longe. E é isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. A fé de vocês, a transformação que aconteceu na vida de vocês, foi aqui, nessa igrejinha, em Tessalônica. Mas ela irradiou, ela se espalhou. A fé de vocês está irradiando. Paulo está enaltecendo isso desses irmãos. Deus está usando o testemunho de vocês. É algo presente, é algo real. É por isso que a mensagem do Evangelho e a fidelidade a essa mensagem deve ser algo constante na vida do cristão e na vida da igreja. Nós devemos irradiar esse poder transformador. O que é que tem irradiado de nossa vida mesmo? Que testemunho, qual testemunho você está deixando para os seus filhos? Quando alguém próximo a você pensar em você, o que eles dirão? Um exemplo de uma vida transformada pelo poder de Deus? Ou qualquer outra coisa? Se for qualquer outra coisa, meu irmão, infelizmente, você está falhando em sua missão como cristão. Se for qualquer outra coisa, você está falhando miseravelmente em seu papel de transmitir a sua fé a outros. Quantas pessoas foram até Cristo através de você? Quem se tornou cristão a partir de você? Olhando para a sua vida, vendo o seu testemunho, vendo o seu exemplo, escutando aquilo que você tem para falar. O que tem irradiado de sua vida? O poder transformador do Evangelho, quando ele chega na vida de uma pessoa, ele faz aquilo que ele fez nos Tessalonicenses. Ele transforma completamente. Ele transforma de uma maneira tal que essa transformação ela irradia para outras pessoas. Por isso que o seu testemunho como cristão deve ter um impacto que vai além da sua percepção. O seu testemunho como crente precisa repercutir em sua família. O seu testemunho como crente precisa repercutir no seu trabalho, na sua escola. O seu testemunho como crente precisa repercutir em seus amigos, nas pessoas que estão próximas a você, nos seus vizinhos. As pessoas precisam olhar para você e ver que realmente a sua vida foi transformada pelo Evangelho. E é então que Paulo chega nos versículos 9 e 10 e fala da transformação dos Tessalonicenses. Versículo 9 diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. A transformação dos Tessalonicenses era conhecida por outros, como receberam Paulo e seus mensageiros, como abandonaram a adoração aos ídolos e como passaram a servir ao Deus vivo. Paulo está dizendo, olha, a transformação de vocês, realmente a conversão na vida de vocês foi algo radical. Foi algo extraordinário. A transformação do Evangelho na vida de vocês evidencia o poder do Evangelho. A forma como a sua vida foi transformada. O apóstolo e seus colegas haviam sido bem recebidos quando estavam em Tessalônica. Também ocorreram uma transformação maravilhosa na vida deles, porque eles, dos ídolos, se converteram a Deus e escravizaram em a sua vontade ao Senhor. Isso é importante nós observarmos. Dos ídolos, eles se converteram a Deus. Não é que eles estavam aborrecidos com os ídolos. Não é porque os ídolos haviam falhado com eles. Não. Estava tudo bem. Mas eles foram transformados e se voltaram para Deus.
Isso é muito, sabe como é que isso acontece hoje? Quando minha vida está uma bagunça. Eu não estou bem financeiramente, minha família está mais para lá do que para cá, minha saúde está ruim. E aí alguém chega e me diz, Jesus quer transformar a tua vida. É isso que eu quero, transformar a minha vida. É isso que eu preciso. E aí a pessoa faz a decisão por Jesus Cristo, a pessoa começa ali a mudar, porque a pessoa começa a ter alguns hábitos novos, e a pessoa começa a ter uma vida um pouco transformada, um pouco mudada, quando a pessoa está bem, agora eu não preciso mais de Cristo. Agora eu não preciso mais, porque minha vida já foi transformada. Eu já melhorei o que precisava ser melhorado. Então a pessoa abandona. A pessoa abandona a vida de fé. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que olha, não foi isso que aconteceu. Vocês aceitaram o Deus vivo. Vocês abandonaram sua idolatria. Sua vida estava uma bênção, estava tudo bem com a sua vida. Mas o poder do evangelho chegou em sua vida, você viu essa grandiosidade, e você então abandonou esses ídolos e se converteram a Deus. Vocês deixaram as suas velhas vidas e se entregaram completamente nessa nova vida de transformação. Em contraste com os pagãos que serviam aos deuses mortos e falsos, os tessalonicenses serviam ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto esperava a volta do Senhor Jesus. E assim nós temos os versículos 9 e 10, os três aspectos aí da experiência dos tessalonicenses. Eles haviam deixado os ídolos, ou seja, essa é a obra da fé. Eles creram no Deus vivo e verdadeiro. Eles serviram, eles se dedicaram. Isso é o trabalho do amor. E no versículo 10, dizendo que eles estavam aguardando. Isso é a paciência da esperança. Que Paulo fala lá no versículo 3. Fé, amor, esperança. E Paulo estava dizendo, olha, o testemunho de vocês, eu consigo enxergar na vida de vocês esses três aspectos. A fé, o amor e a esperança. Os tessalonicenses esperavam o Filho de Deus dos céus. E isso implica a possibilidade de sua vinda enquanto eles ainda viviam sobre a terra. De isso acontecer em qualquer momento da vida deles. E eles entendiam isso. Eles entenderam essa mensagem da iminência de Jesus, que Jesus pode voltar a qualquer momento, fez com que sua vida fosse transformada, que eles abandonassem os falsos ídolos, abandonassem a velha vida, e então servissem a Deus, trabalhassem a Deus, ao mesmo tempo que estava aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele a quem esperamos, meus irmãos, é Jesus, que nos livrará da ira vindoura. E esse aspecto da vinda do Salvador pode ser compreendido de duas maneiras aqui. Ele nos livra da punição do pecado, ou seja, sobre a cruz ele padeceu a ira de Deus contra os seus pecados. Quando você crê em Cristo Jesus, quando você deposita a fé nele, o valor da obra de Cristo Jesus é acreditado em sua conta. Então, daí em diante não há mais nenhuma condenação sobre você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é que Paulo diz em Romanos 8:1. E ele também nos livrará do julgamento futuro, quando a ira de Deus será derramada sobre o mundo que rejeitou o seu Filho. Nós seremos guardados desse juízo vindouro, que é conhecido como o período da tribulação. Ao crermos em Cristo Jesus, somos livrados dos nossos pecados, da punição dos nossos pecados, e também somos livrados desse julgamento futuro. Os tessalonicenses se converteram, deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro. E vos convertestes aqui é usado para o arrependimento, e eu considero que muito perfeito para essa ideia aqui. Haviam muitos falsos deuses em Tessalônica. Muitos. Só perdia para Atenas. E eles então, tendo em vista esses muitos ídolos, eles deixam tudo, abandonam tudo e vão servir a Deus.
Deus é o propósito maior de nossas vidas. Tem algo parecido com hoje? Só o que nós temos hoje são propósitos pelos quais você deve viver. Propósitos pelos quais você deve dedicar a sua vida. Não entregue a sua vida para o Deus, não. Você é muito jovem. Você tem toda uma flor, você tem toda a idade, um tempo pela frente. Não entregue sua vida, não. Você vai casar, você vai ser marido, você vai ser esposa. Aproveite o seu casamento. Não. Não entregue sua vida agora, não, porque agora você se tornará pai. E você tem que trabalhar para educar os seus filhos, para sustentar os seus filhos. Não, agora não. Os seus filhos precisam de uma boa faculdade. E você precisa ajudar os seus filhos a tomarem um rumo na vida. E a vida passa e depois ele diz, não, você já está velho demais, agora você precisa só aproveitar a vida. Curta os seus filhos, curta os seus netos. E o mundo coloca propósitos e mais propósitos pelos quais se viver. E assim como Tessalônica estava muito distante de Deus, e o povo era muito supersticioso, além de seus deuses serem muito importantes, nossa sociedade, nossa cidade hoje está muito distante de Deus. O povo encontra muitos falsos deuses. Muitas coisas são colocadas no lugar de Deus. E o que Paulo está dizendo para esses irmãos é que, olha, o importante, o segredo, no entanto, não era de quem você estava abandonando, e sim a quem você está se voltando, ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo está fazendo o contraste aqui. Não é o que você deixa por amor de Cristo. Não é o que você deixa para ser fiel a Deus. Não é o que você tem que largar. Paulo está dizendo, não olhe para isso. Não é isso que deve cativar a sua atenção. Não é o que você abandona, não é o que você deixa para trás. É a quem você está se convertendo. Você está deixando as coisas passageiras, as coisas transitórias, as coisas que perecem. Está se voltando para um Deus que é eterno, para um Deus que é atemporal, para um Deus que vai, através da obra de Cristo Jesus, lhe dar a vida eterna. E Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, assim como vocês se converteram, vocês abandonaram esses velhos ídolos e se converteram ao grandioso Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Esse testemunho é algo grandioso. É isso que as pessoas precisam. É disso que os gentios precisam, que as nações precisam. Ver que vocês estão se entregando para Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus enviou seu Filho para levar os nossos pecados sobre si. Derramar o seu sangue para expiar os nossos pecados. E, portanto, nos resgatar dessa ira vindoura. Somente isso pode salvar alguém da ira vindoura. Somente Cristo Jesus, somente o sangue de Cristo Jesus pode nos salvar dessa perdição. Como um náufrago que é resgatado e muda de vida após ser salvo, os tessalonicenses deixaram seus antigos costumes e viveram aí essa nova vida. Agora a minha vida foi completamente transformada. Eles experimentaram o poder transformador do Evangelho. E amados, o verdadeiro arrependimento deve ser visível em suas ações. Você está disposto a deixar o que te prende ao passado e viver uma nova vida em Cristo? Você está disposto a deixar os falsos ídolos? Deixar os falsos deuses, a colocar de lado aquilo que exige a sua devoção, que exige a sua adoração? Se você compreender o Evangelho terá esse poder transformador em sua vida e facilmente você deixará os falsos deuses, os falsos ídolos e se converterá ao Deus vivo e verdadeiro.
facilmente as coisas que hoje cativam a sua atenção, de que exige todas as suas forças, facilmente você deixará-las ir. E se voltará para o Deus vivo e verdadeiro. Do que é que você tem medo? Que isso não lhe faz se dedicar ao Senhor. O que é que lhe impede de se dedicar mais, de entregar sua vida para Jesus? Isso que lhe impede, isso que atrapalha, isso é algo que deve ser abandonado. Isso é um falso ídolo que deve ser deixado para trás. Para que você possa então fazer como os Tessalonicenses, se converter ao Deus vivo e verdadeiro. Porque o pecado é como uma bola de ferro presa na sua perna, enquanto você está tentando subir na superfície de uma piscina. Enquanto você estiver agarrado a essas velhas coisas, essas coisas transitórias, enquanto você estiver tentando levar com você todas essas coisas, uma sequer, você nunca conseguirá chegar à superfície. Você nunca sairá. Mas quando você deixar essas coisas, quando você largar essa bola de ferro, esse pecado que está lhe segurando lá no fundo, e você se estender sua mão para Cristo Jesus, quando você disser, Pai, me ajuda, me socorre, então Ele vai lhe tirar desse lamaçal de pecado. Por quê? Porque o Evangelho é poderoso para transformar vidas. O Evangelho transforma vidas. Nós podemos ver isso, o poder do Evangelho que transforma as vidas pode ser visto constantemente no recebimento da mensagem, na transformação de vida em Atos, por exemplo. Atos 1,8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Quando vocês forem cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo habitar a vida de vocês, as suas vidas serão transformadas. Vocês que estavam com medo, vocês agora serão testemunhas para o mundo todo. Vocês serão mortos e vocês não terão medo. E constantemente nós vemos a necessidade também do testemunho dos crentes. Nós vimos isso em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Ande de modo digno, testemunhe o que Deus fez em sua vida. Testemunhe a transformação que aconteceu na sua vida, não deve ficar só para você. É egoísmo demais ficar só em você. É falhar aos olhos de Deus. Porque Jesus é o nosso maior exemplo disto. Sua mensagem foi transmitida e o seu testemunho é o exemplo maior. Jesus transmitiu a mensagem e a vida dele foi um exemplo. A vida dele serve como um padrão que nós devemos seguir. Por isso, pergunte a si mesmo se a sua vida realmente reflete a transformação que o Evangelho deve produzir. Reflita, pense nisso. Seja você jovem, adulto ou já velho. Pense nisso. Minha vida transmite o poder transformador do Evangelho? Quem está próximo a mim pode testemunhar disso? Considere como suas atitudes, suas palavras e suas escolhas podem ser um testemunho para aqueles ao seu redor. Deus pode lhe usar em locais em que missionário nenhum pode chegar. Missionário nenhum chega na sua rua, no seu vizinho. Missionário nenhum chega na sua escola. Missionário nenhum chega no seu trabalho. É você que chega lá.
É você que deve ser o instrumento de Deus para refletir o testemunho dele, desse poder transformador. E para concluir, meus irmãos, aqui Paulo reforça a obra poderosa do Evangelho na vida dos Tessalonicenses, mostrando como a pregação deles foi acompanhada por sinais visíveis do poder de Deus. E os Tessalonicenses se tornaram modelos para os outros crentes, pela sua perseverança e também pelo seu testemunho. Paulo está enaltecendo esses irmãos por causa disso. O Evangelho transformou a vida deles, e essa transformação era visível através de uma fé autêntica e um testemunho fiel e uma esperança viva. Por isso eu lhe desafio, meu irmão, durante essa semana, deixe o poder do Evangelho ser visível em suas atitudes. Deixe o Evangelho impactar as pessoas que estão próximas a você. Transmita de forma intencional a vida de alguém. Que alguém possa olhar para a sua vida e olhar realmente e testemunhar de que o poder do Evangelho transformou de fato sua vida. Faça algo específico para demonstrar sua fé a alguém nessa semana. Seja uma palavra de encorajamento, uma oração por um amigo, ou uma atitude de serviço, alguma coisa. Faça com que o poder do Evangelho que transformou a sua vida seja visível na vida de outra pessoa. Porque, afinal de contas, todos nós éramos pecadores, perdidos no lamaçal de pecados. Deus, então, em sua infinita graça e misericórdia, nos enviou Cristo Jesus para que pudesse pagar os nossos pecados, pagar a nossa culpa. E como um ato de fé, nós nos arrependemos e cremos nessa obra. Dizendo, eu me arrependo dos meus pecados, eu não posso lutar por mim mesmo, portanto eu preciso de Cristo Jesus. Eu me arrependo de viver a minha vida para mim mesmo, para a glória do meu próprio nome, e agora eu vou viver minha vida para a glória do próprio Deus, para a glória do Santo Deus, e eu dependo dele, então, para que eu possa ser salvo dessa minha condição. E quando tomamos essa atitude, Deus graciosamente nos sela com o seu Espírito Santo, de tal forma que ele garante a nossa salvação. Todo aquele que via a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus garante a salvação. Quando nós abandonamos os falsos ídolos e nos voltamos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Vamos achar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, quero te agradecer. Obrigado, Deus, pelo poder transformador do Evangelho.